Ontem foi Dia dos Pais e eu quero conversar hoje contigo a respeito de amor aos filhos. E vamos descobrir juntos se realmente você tem amado seu filho conforme a Bíblia manda, tá bom? Vem comigo que o vídeo hoje está maravilhoso. Meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico e nós separamos aqui alguns tópicos, alguns temas para conversar contigo a respeito desse tema. E isso serve não só para ti que é pai, tipo pai mesmo, mas para ti que é mãe, porque é uma força conjunta na criação dos nossos pequenos, né? E talvez você possa me dizer, Caleb, não tem como você nos ensinar a respeito de paternidade porque o teu filho ainda não nasceu. Só que nós precisamos agir com sabedoria. E eu não posso aprender a ser pai com o meu filho. Eu preciso aprender a ser pai com a Bíblia e, após o nascimento do meu filho, fazer aplicação dos conhecimentos bíblicos. Então, não. Apesar de o meu filho estar ainda no ventre da Milena, mulher maravilhosa que está atrás dessa câmera me ajudando a gravar, eu posso sim compartilhar conhecimentos bíblicos com vocês a respeito de paternidade, até porque estou me esforçando para desde já ser o melhor pai deste planeta Terra, não apenas do planeta Terra, mas também de Canoas. Tá? Então vem comigo que esse vídeo tá maravilhoso, tem 7 tópicos. O último é o que vai te surpreender. O último eu acho que é o que vai realmente te deixar chocado, porque é uma informação que poucas pessoas têm, ou na verdade todo mundo tem, só que pouca pessoa se dá conta disso. Então estamos aqui para abrir os teus olhos. Já deixa o teu comentário, já deixa o teu joinha, curte esse vídeo, compartilha com o teu parceiro, compartilha com aquele papai, aquela mamãe de primeira viagem, ou cá entre nós. Manda pra aquele papai que passa vergonha com o filho no mercado, filho mal educado, filho desobediente, sabe? Manda lá. Manda e não fala nada, deixa que eu converso com ele, tá bom? Falou. Não esqueça também, tá, de se inscrever, porque toda semana tem 3 vídeos novos e toda semana a gente tá aqui compartilhando a respeito do amor de Cristo e do saber de Deus. E o primeiro tópico se resume basicamente a o que é o amor humano, que é o amor efêmero, aquele amor que pode acabar, aquele amor humano, que é imperfeito, e o amor divino, que é o amor perfeito, perfeito amor de Deus, que é manifesto nas nossas vidas. Mas então, dentro dessa leitura, qual é a principal diferença entre o amor divino e o amor humano? E a resposta é necessidade versus desejo. E o que eu quero dizer com isso? O amor de pai e mãe, que é o amor humano, o amor físico, ele é diretamente relacionado ao desejo da pessoa amada. Quer ver um exemplo? Qual a esposa que precisa de 30 pares de sapatos? Ninguém é casado com lacraia, ninguém é casado com centopeia. Então, a mulher precisa de mais um par de sapato. O que foi, amor, que tu tá te rindo aí atrás? Calma, receba a ministração do Espírito. Para que mais um par de Vans, né? Não tem necessidade. Só que o amor do marido para a esposa tende a levá-lo a presentear a esposa com coisas que ela não precisa, mas ela quer. Da mesma forma, filho, come o brócolis. Ele fala, não quero. Ele fala, tá bom, filho, não come o brócolis, come aqui um goiabitos. Come um Doritos, um fandanguinhos. Não, não é. Esse é o amor humano. Só que nós precisamos desvincular a criação dos filhos do amor humano. Nós não podemos criar os nossos filhos baseado na forma humana de amar e priorizar as coisas, porque nós somos movidos por desejos. Lembra que nós precisamos resistir ao desejo dos olhos, ao desejo da carne e à cobiça do mundo? Então, os desejos estão relacionados a isso. Então, pensa comigo. Teu filho precisa de mais um videogame? Não. Teu filho precisa de quê? É sobre isso que a gente vai falar, então vem comigo. Lembra, amor é fazer o que precisa, é dar à pessoa o que ela necessita e não o que ela quer. Porque se nós formos relacionar com crianças, principalmente no cotidiano, o que a criança precisa no almoço? A criança precisa comer carboidrato, fibra, proteína, sais minerais, nutrientes e se hidratar. Só que ela não quer nada disso. A criança não sabe o que ela quer. Quando nós pegamos a criança e ensinamos ela a comer, a viver, a experimentar o que ela precisa e não o que ela quer, ela vai criar o hábito, o costume, e quando o tempo passar, ela vai acabar querendo novamente aquelas coisas que realmente ela precisa. Nós vamos vincular a necessidade ao prazer, ao gosto, ao desejo, e aí sim, nossos filhos saberão o que querem e saberão escolher certo, tá bom? E lembra que eu disse que era um paralelo entre o amor de Deus e o amor humano? Eu quero te mostrar que quando Cristo ensina o ser humano a orar, por exemplo,
Ele não fala, Deus, faça a minha vontade, faça conforme o meu querer, os meus desejos. Ele fala, Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Imagina a relação de paternidade de Deus, Pai, com Jesus lá no Getsemane, quando Jesus está orando antes de ser preso, que Jesus estava caminhando para a morte. E Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tipo assim, Pai, se tiver alguma forma de eu não morrer, não me mata. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, que seja feita a tua vontade. Então, o Pai sabe o que nós precisamos e Ele quer que nós vivamos a sua vontade, não a nossa. Só que como que a gente vai viver satisfeito com Deus se nós não vivemos a nossa vontade e sim a dele? Nós vivemos satisfeitos com Deus a partir do momento em que nós relacionamos a nossa vontade com a vontade de Deus e nós passamos a querer o que Deus quer. E aí sim, nós passamos a querer o que precisamos e não segundo os desejos da carne, tá bom? Então vamos para o segundo tópico, que é disciplina. Caleb, tu está me falando sobre pesar a comida, sobre beber a quantidade certa de água, ir para academia, treinar, fazer cardio, ter um tempo de leitura. Não, não é sobre isso. É também, pode pegar, mas o principal ponto é sobre disciplinar. E aqui nós começamos com aquela enxurradinha básica de Bíblia que sempre tem nos nossos vídeos, tá? Não gosta de leitura bíblica? Só isso. Não gosta de leitura bíblica, o problema é teu. A gente é crente e a gente usa a Bíblia como base. Então vai te converter, vem comigo porque tem bastante Bíblia. Por quê? Porque não é a minha opinião, meu querido, minha querida. Não é a minha opinião. É o que a Bíblia nos manda. Quer ser um bom pai? Quer ser uma boa mãe, um bom pai? Quer, né? Quer. Então tá. Vem comigo porque a Bíblia é o melhor caminho. Então, lê comigo Provérbios capítulo 13, verso 24. Diz o seguinte na minha Bíblia NVI, tá? Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O que significa isso? Significa que se você não está disposto a impor limites no teu filho, isso é um sinal claro de que te falta amor. Caleb, está dizendo que eu não amo meu filho? Não, tu que está me dizendo de acordo com as tuas ações. Eu não tenho como saber, a não ser que tu comente aqui embaixo, se tu tem disciplinado ou não. O que a Bíblia nos mostra é que quem não impõe limites aos seus filhos não os ama. Aí você descubra a resposta se você ama ou não o seu filho, tá? Eu não estou dizendo nada, só estou dando a Bíblia, beleza? Ainda em Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, mas e se eu disciplinar o meu filho e ele ficar magoadinho comigo? Não vai ficar, porque o amor ele é manifesto através da disciplina. Talvez na hora o teu filho fique chateado sim porque tomou uma varada na bunda, só que quando ele chegar na fase adulta, que é o ponto que a gente quer chegar aqui, ele vai agradecer, ele vai ser grato porque ele sabe que foi disciplinado pelo pai e isso lhe poupou de muita dor. Vamos continuar, vem comigo. Todo mundo sonha em ter um filho inteligente, né? Todo mundo sonha em ter um filho sábio, um filho que tenha sabedoria, um filho que não fica fazendo burrada atrás de burrada, que não é insensato, que não segue o conselho de qualquer um, que ouve o pai, que ouve a mãe, aquele filho que tu te orgulha, não é verdade? No capítulo 22 de Provérbios, no verso 15, diz o seguinte, olha só. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Quer ver o que significa insensatez, meu cordeirinho? Quer ver? Significa falta de senso, loucura. Sabe aquela criança que não tem bom senso, aquela pessoa que não tem bom senso, aquele adulto, tipo, meu Deus do céu, esse cara aí não tem bom senso, esse cara não... Sabe o famoso simancol? A criança precisa ter simancol, né? Porque se a criança não tiver simancol, quando for adulta não vai ter. Não é com a vida que tu vai aprender. Tu aprende em casa, com o pai e com a mamãe, não é verdade? Então, basicamente, pra tu ter aquele filho com simancol que não te faz passar vergonha, aquele filho que tem bom senso, aquele filho sábio, aquele filho que nas festas de família não faz você passar vergonha com bobajada que ele tá fazendo, aquele filho que não vai chegar lá todo não binário na festa da família, sabe? Então, filho com bom senso, filho sensato.
É isso, a vara da correção tira do coração da criança a insensatez. E isso também está diretamente relacionado à fase infantil mesmo, tá? Não pensa, mas o meu filho é adolescente, é geralmente na adolescência que começa a ser insensato. A gente vai falar sobre adolescência, tá? Guarda no óleo isso aí, deixa na conserva, a gente já vai entrar nesse tópico. Mas quem nunca passou pelaquela cena, ou passou com alguém próximo, ou viu num mercado, por exemplo, aquela criança mal educada, aquela criança xarope, gritando e fazendo choro, esperneando, não dá uma vergonha, não dá aquela vergonha alheia, assim, meu Deus do céu, alguém afoga essa criança, velho, pelo amor de Deus. Não, dá no pai. A vontade não é nem de dar na criança, a vontade é de pegar a mãe e o pai e dar neles, para eles aprender a disciplinar o filho, não é verdade? Olha isso aqui, o que a Bíblia fala. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu colocaria um adendo, envergonha todo mundo que está perto, né? Num raio de 2 quarteirões, todo mundo tem vergonha de estar perto daquela mãe, passando vergonha com a filha ou com o filho que é entregue a si mesmo. Isso aqui, lembra que a gente falou sobre não fazer o que quer, mas o que precisa? Nesse exemplo aqui, a Bíblia fala sobre a criança entregue a si mesma, ou seja, a criança ela é entregue ao próprio desejo. Ela não é submissa ao desejo do pai e da mãe. Agora vamos para o quarto tópico, que é salvação. Lembra que a gente é crente? Caso você que está aí do outro lado da telinha ainda não seja cristão, você virá a ser. Eu tenho certeza disso, que tu vai aceitar Jesus como Senhor da tua vida e vai encontrar salvação. Só que falando aqui com quem já é cristão, tá? A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus, não é verdade? O que significa isso? Buscar as coisas do alto e daí as coisas de baixo se tornam secundárias. Só que a alma do teu filho, quem é que cuida? É ele? É a criança que precisa se preocupar com a salvação dela? É a criança que se preocupa em tomar banho? É a criança que se preocupa em comer e beber água? É a criança que se preocupa em tomar remédio, em ir no médico? Não, né? Só que tu quer que a criança se preocupe em salvar a própria alma do inferno. Faz sentido isso? Não faz, né? Então presta atenção no que a Bíblia diz, não é o que o Caleb do Crentinho Básico diz. Olha o que a Bíblia fala. Provérbios 23, verso 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará do inferno. Algumas versões bíblicas trazem a livrará da sepultura, só que nós sabemos que sepultura na Bíblia também é relacionado a Sheol, ao Tártaro, a Guiena, ao Hades, que é relacionado à morada dos mortos de forma condenatória, o inferno, tá bom? Ou seja, uma varadinha na bunda depois da malcriação pode livrar a alma do teu filho da condenação eterna. Só por isso, só por mostrar a direção para salvar teu filho do inferno, tu devia deixar o teu like. Tu devia curtir, devia comentar, Caleb, muito obrigado, eu vou espancar meu filho agora. Não espanca, é brincadeira. A gente vai entrar na questão do amor, tá? Eduque com amor, faça o necessário para o teu filho ser salvo, para o teu filho não ser um insensato, para o teu filho não ser uma pessoa que não tem simancol e, acima de tudo, ser uma pessoa que, após a sua morte, irá descansar nos braços de Jesus para toda a eternidade e não ficar fritando com a galera do Todes para toda a eternidade. Ah, mas Caleb, só um texto não dá para basear. Só um texto? Desde quando? Desde quando? Procura aqui no canal Crentinho Básico um vídeo que tenha só um texto. Não tem, a gente traz pancadaria de texto bíblico. A gente apanha da Bíblia aqui junto, tá bom? Então vem comigo. 2 Timóteo 3,15 diz o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, meus queridos, não basta levar o teu filho na creche, na escolinha, para aprender a ler e escrever. Tu precisa ensiná-lo as sagradas letras, que é basicamente esse livrinho aqui, ó. Que é basicamente esse livrinho aqui, o Biblos, a Bíblia, tá? Tu precisa ensiná-lo isso aqui para salvar a alma dele, porque tem poder para salvar mediante a fé em Jesus Cristo. Basicamente, a tua filha ou o teu filho não serão crentes no Jesus dos pais deles. Eles crerão no Jesus deles. Por quê? Porque eles conhecem Jesus, eles conhecem a palavra. Eles não terão que caminhar baseados na fé de vocês. Ele saberá e terá a própria fé em Jesus, porque vocês apresentaram Jesus. E cá entre nós, é impossível conhecer Jesus e não se apaixonar por ele. Agora a gente entra num dos
pontos que, a meu ver, é um dos mais importantes, que é exemplo. Imagine você, o papai ou a mamãe, sentado na poltrona ali da sala de casa, segurando uma cerveja na mão. E daí a criança vem, passa por ele, vai até a cozinha, vai na geladeira, abre, pega outra cerveja, abre e bota para dentro um gole. Que moral haverá nesse pai, nessa mãe, para dizer, filho, não bebe cerveja, se ele está bebendo? Eu não estou usando exemplo de, cerveja é pecado, nada, isso é assunto para outro vídeo, tá? Eu quero te falar, o exemplo ganha, o exemplo convence. Como um pai vai falar sobre fidelidade e lealdade com o filho se o filho sabe que o pai assiste pornografia escondido em casa, ou que o pai fica olhando para mulheres na rua quando tá só a criança e ele no carro e a mãe não tá perto, ele passa por mulheres na rua e olha, ou assobia, ou fica dando em cima. As crianças olham, as crianças observam o exemplo dos pais. Então, meus amados, lembre-se, além de, obviamente, o Deus que está no céu, nosso Pai, nos observar constantemente, estar sempre ao nosso lado, há um piquetucho olhando para as tuas ações. Então, seja um exemplo. Seja a pessoa que você quer que o seu filho se torne. E nós temos, claro, obviamente, base bíblica para isso. Salmo 37, verso 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigando o pão. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque o cara é justo. Justo não é desamparado e seu filho não mendiga o pão. Ou seja, nós estamos falando de uma herança baseada na conduta dos pais. Nós estamos falando de que os filhos colhem os frutos das plantações dos pais. Se os pais foram pessoas justas, seus filhos colherão bons frutos de justiça. Mas não apenas isso. Vem comigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, olha o que fala. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. No coração da criança? Não, no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Veja, meus amados, primeiro, a palavra do Senhor precisa estar no teu coração. Estando ela no teu coração, o que devemos fazer agora? Agora nós devemos insistir de forma insistente, persistente, constante, inculcar isso na criança. Nós precisamos falar sobre isso. Não é tu sentar na mesa com os teus filhos e falar sobre o carro novo do teu vizinho, ou sobre os teus problemas de trabalho, ou sobre o que tua tia, teu tio, avô, tua prima fez. Não é sobre fazer fofoca, é sobre estar sentado à mesa falando sobre a palavra de Deus, falando sobre a justiça do Senhor. É sobre o teu filho acordar de manhã, tu dar um beijo nele e dar um bom dia e falar a respeito das maravilhas de Deus para ele. É sobre, na hora de deitar, tu não cantar uma canção de niná da galinha pintadinha. É sobre tu falar sobre a palavra de Deus para ele. É sobre tu cantar um louvor a Deus com ele. Ensiná-lo. Sentar, assim como foi comigo. Minha mãe sentava ao meu lado e lia a Bíblia, uma Bíblia ilustrada que minha avó deu para mim. Ela lia. E a leitura diária fez com que eu entrasse na escola já alfabetizado. Eu aprendi a ler entre 3 e 4 anos. Na época nós entrávamos na escola mais cedo lá no interior. Então, entre 3 e 4 anos eu já sabia ler por conta da Bíblia. Eu aprendi a ler com a Bíblia. E eu sou grato a Deus até hoje pela educação que os meus pais me deram. Mas, basicamente, seja um cristão honrado, seja um cristão justo, um cristão piedoso, um cristão que obedece a palavra. E assim, além dos seus filhos terem exemplo, você vai ter a prática diária do evangelho dentro da tua casa. O maior evangelista é aquele que ganha a própria família. E agora nós entramos na questão de não basta teu filho ter simancol, não basta o teu filho ter conhecimento, ele precisa ser sábio. Nós temos o grande Salomão dizendo em Provérbios capítulo 9, verso 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E mais, saber do santo, ou seja, o buscar saber a respeito da santidade de Deus, o buscar saber de Deus, é entendimento. Ou seja, o teu filho, mais do que ser sábio, ele será uma pessoa que tem entendimento da justiça de Deus, entendimento de quem é Deus e saberá, com a sabedoria e o entendimento conjuntos, como lidar em todas as situações da vida. Só que isso precisa partir de você, papai, mamãe, ou vovô e vovó, ou titio ou titia, ou dindo e dinda que está criando a criança, tá bom? E lembra que a Bíblia fala, eu lembro que minha mãe vivia falando assim, ó, filho, lembra que a Bíblia diz que
deve honrar pai e mãe para que os seus dias sejam longos. E eu ficava, meu Deus, o que que é isso? Por que que ela sempre usa isso aí como um truco? Toda vez que eu ia desobedecer ela, ou que eu resmungava alguma coisa, eu falava, ela vinha com isso e me ganhava no argumento. Só que tem um ponto que pouco papai e pouca mamãe conhecem, que é uma resposta da própria Bíblia a esse texto. Realmente, se nós honrarmos papai e mamãe, se nós honrarmos nossos pais, nossos dias serão longos na terra, nós teremos uma longa vida na terra que Deus nos deu. Só que, olha só, pai, o que que a Bíblia fala para ti e para ti também, mamãe, tá? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual instrução? Toda a instrução que a gente já leu. Abre a Bíblia em Gênesis 1:1 e lê até o final da Bíblia. Até o final. Tudo que está ali é instrução para o teu filho, tá bom? Só que o ponto principal, não gere ira nos seus filhos, não gere pecado nos seus filhos. Lembra que eu falei sobre a disciplina, até as varadas, até os castigos gerarem amor no filho? Só que, para que isso aconteça, você precisa estar dotado de amor. Tu não pode, na primeira resposta a uma desobediência, enfiar a mão na cara do teu filho. Assim como eu já vi acontecer com muitas pessoas. De pegar a primeira coisa que estava na mão. Uma vez eu tomei uma colherada na cabeça, minha mãe estava fazendo comida, ela me deu uma colherada na cabeça. Eu já conheci pessoas que apanharam com cabo de vassoura, com mangueira, com fio, com torradeira, com panela. Sabe o panela? Pegou a panela e panela na cabeça da filha. Então, isso não pode acontecer. Você precisa ser dotado de sabedoria e de amor, porque plantando amor, você colhe amor. E aí você disciplina o seu filho. Então, não vai de maneira impulsiva ou de maneira totalmente totalitária gerar ira nos seus filhos. Seja sábio. Seja sábio. A criança é uma lousa em branco. A criança é uma terra fértil. E o que tu plantar ali vai crescer. E lembra que eu disse que no final ia ter um assunto importante? Eu acho que aqui tu vai ser surpreendido, só que ainda não é o último, é o penúltimo que já é chocante, tá? Mas eu quero te dar uma informação bíblica, tá? Não existem adolescentes. Ah, Caleb, mas a psicologia... Eu não ligo para psicologia, tá? Porque se a psicologia, ou se a medicina, ou se a física, ou se a química, ou se a engenharia, a arquitetura, qualquer coisa vai em desencontro ao texto bíblico, eu não posso aceitar. A sabedoria dos homens é loucura para Deus. Então pensa comigo, o que a Bíblia fala a respeito de adolescentes? Eu vou te dar 5 segundos aí para tu pensar num texto. Meu Deus, a Bíblia falando de adolescente. Lê aí para mim. Procura e comenta. Não tem adolescente. Na Bíblia, nós sabemos que na cultura do povo de Deus, dos judeus lá do passado, as meninas na primeira menstruação se tornavam adolescentes, não, se tornavam mulheres aptas a casar, aptas a terem filhos, aptas a cuidarem do seu lar. E os meninos, aos 12 anos, se tornavam homens. E eles já podiam casar, trabalhar, lutar na guerra e dar da própria casa. Então, meus amados, por que eu sempre falo isso quando eu tenho conversas pessoais com algumas pessoas e eu quero trazer no vídeo? Eu acredito totalmente de que a adolescência é um conceito criado pelo diabo na vida humana. Caleb, por que tu é tão extremista? Eu sou extremista porque existe um padrão comportamental de pessoas na adolescência, pais que têm filhos adolescentes. Olha a problemática. Qual é uma característica da criança? A característica principal da criança é dependência, inocência, tá? Então, a criança não decide nada por si só. Ela é protegida. A criança é protegida. Qual é uma característica grande do adulto? Ele é independente. Ele cuida de si mesmo e ele tem responsabilidades. O que acontece na adolescência, entre a infância e a fase adulta? Acontece que o adolescente, ele não é protegido como uma criança é protegida. Ele não é tratado com aquele zelo, com aquela instrução, com aquela proteção que a criança recebe. Mas, todavia, de igual modo, ela não é cobrada em responsabilidades assim como um adulto. E o que nós temos aqui nesse meio entre a infância e a fase adulta? Um monte de seres humanos irresponsáveis, muitas vezes burros, sem simancol, sem inteligência emocional, sem sabedoria, indisciplinados, desobedientes, arrogantes, prepotentes, que pensam que são adultos. Só que na hora que a responsabilidade chega, eles não querem admitir porque não são adultos ainda, são adolescentes. Só que quando o pai quer pegar e mandar botar uma jaqueta a mais para não sair no frio, ele, não, pai, eu já sou adulto, não é? Aí, pai, eu sou adulto, me solta.
É adulto, então vai trabalhar, vai casar, vai ter filhos, vai cuidar da própria casa, vai pagar as contas, não é isso? A adolescência, ela criou uma geração de idiotas, uma geração de pais negligentes e de filhos abandonados. Olha o que o apóstolo Paulo fala na carta dele aos Coríntios, tá? Na primeira carta dele. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, percebe que ele não deixou de ser menino e se tornou um adolescente? Ele se tornou um adulto? Então, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ah, Caleb, mas em que momento Paulo deixou de ser menino e se tornou adulto? Ele era um judeu, então foi aos 12 anos no Bar Mitzvah dele, que é quando o menino deixa de ser menino, ele faz uma recitação de um texto da Torá e se transforma um homem apto a tudo. Todas as responsabilidades e cobranças e exigências de um homem são dadas ao menino de 12 anos e a menina a partir da menarca, que é a primeira menstruação. Vamos tocar no último ponto, que a meu ver é o fechamento perfeito, que é zelo. Para esse encerramento a respeito de zelo, eu quero trazer uma história, tá? A narrativa bíblica, a narração bíblica de quando Abraão já era velho, sua esposa estava falecida já, e ele queria encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Na época, os pais decidiam com quem os filhos iriam casar, tá? Eu vou aplicar para os dias de hoje, mas eu só quero que tu entenda. Ele pega e chama um servo dele e fala, ó, vai à terra onde eu nasci, tá? Vai à terra onde eu nasci e traga uma de minhas parentas. Uma pessoa, tipo uma prima distante do filho dele, para que ele não se case com alguém daqui, da terra dos cananeus, que era uma galera muito idólatra, era um povo totalmente depravado, tá? Abraão, ele não queria que Isaac se contaminasse com o mundo dali onde ele estava, então ele queria alguém de confiança. Mandou o servo buscar. Daí, o servo, ele fala o seguinte, Senhor, e se a moça não quiser vir comigo? Daí eu pego Isaac, que é o teu filho, e levo até lá. E olha a reação de Abraão diante dessa hipótese de o filho ser tirado do cuidado dele, da terra onde ele estava, e levado para a terra de onde ele foi tirado. Olha isso. Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de ti, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. O que eu quero trazer com esse texto? Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, ensina o teu filho para que ele nunca, jamais vá buscar lá no mundo depravado do qual nós fomos resgatados por Cristo, buscar uma esposa ou um esposo, uma namorada ou um namorado, uma noiva ou um noivo. Nós não podemos permitir, você não pode permitir que o seu filho cristão, convertido, nascido no lar cristão, num berço fundamentado na palavra de Deus, vá se apaixonar ou amar ou se enroscar com uma moça que não é da mesma fé. Ah, o famoso namoro evangelístico. Não, ele começou a namorar uma menina do mundo, mas ele vai levá-la para a igreja. É? Certeza? Certeza? Porque ele ou ela, teu filho ou tua filha, foi instruído de que não pode fazer sexo antes do casamento. E daí ele encontra uma menina ou um menino que não tem essa instrução. Quem é mais provável de ceder na hora do tesão? Falando abertamente, na hora do tesão, quem é que vai ceder? A menina ou o menino do mundo vai se converter e falar, não, tem razão. Não, vamos conter aqui o nosso fogaréu e vamos seguir a instrução do Senhor. Ou teu filho, que nasceu no lar cristão, mas não foi bem instruído, não foi bem conduzido na palavra de Deus, ou tu acha que ele vai pegar e vai guardar o foguinho dele, ou a menina vai guardar o foguinho dela em obediência ao Senhor? Quem tu acha que vai ceder nessa brincadeira de quem é mais forte? Hein? Então, proteção, zelo. Não é porque tu ensinou teu filho a se equilibrar que tu vai deixar ele caminhar em cima de um muro alto ou brincar em cima de uma corda bamba. Não é porque tu ensinou ele a caminhar que tu vai deixar ele atravessar a avenida sozinho. Tu tem que ter zelo. Ensina ele o caminho que ele deve andar. E, acima de tudo, cuide para que ele não vá buscar no mundo pecaminoso, depravado, caído, condenado, do qual nós, eu, minha esposa, tua esposa ou o seu marido, ou você que está do outro lado, nós que fomos resgatados por Cristo, não permitam que os seus filhos busquem lá fora do mundo do qual nós fomos resgatados alguma resposta para casamento ou qualquer outra decisão.
Ó, eu quero trazer um vídeo só sobre isso. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque em breve, não sei quando, em breve, um dia, vai cair um vídeo aqui falando sobre namoro cristão, se existe ou não. E também sobre a responsabilidade da criança e do adulto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido muito, assim como nós aprendemos aqui nesse nosso devocional. Espero que seus filhos encontrem a salvação mediante a fé em Jesus Cristo, de acordo com os ensinos que você, papai e mamãe, felizmente deu através da Bíblia, tá? Amo vocês um tantão assim, um dia eu vou amar bem mais, se Deus quiser, tô orando por isso, e vamos todos juntos construir uma geração de adoradores, uma geração de pessoas devotas ao Senhor, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.